Pessoal, então vamos continuar a nossa discussão sobre força. Agora a gente vai discutir um tópico bastante importante na nossa compreensão da força e do movimento, né? Porque a gente, na aula passada, colocou na primeira lei de Newton, né, que um corpo tinha a tendência a manter movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força agisse sobre esse corpo a fim de modificar sua velocidade. Quer dizer, se um corpo está num certo estado de movimento, uma certa direção e sentido, com um certo módulo de velocidade, ele vai permanecer assim indefinidamente, né? Mas por que na prática a gente não observa isso na maioria dos casos? Porque sempre existe atrito, que é o que a gente vai discutir hoje, né? Então, por que acontece o atrito? E a gente vai discutir o efeito do atrito, por que ele acaba sempre fazendo com que exista na ausência da maioria das forças óbvias, sempre existe uma força de atrito agindo no corpo, de maneira que ele acaba se desacelerando e parando, né? A gente consegue ver que a primeira lei de Newton está correta em situações onde não existe atrito absolutamente, né? Por exemplo, um satélite em órbita fica girando indefinidamente em órbita, sem motor, sem propulsão, sem nada agindo sobre ele. É o que a Lua faz, por exemplo, há alguns bilhões de anos, né? Então, se a gente coloca, se a gente joga um projétil no espaço que não tem resistência do ar, não tem contato com nenhuma superfície, esse projétil vai se mover em movimento retilíneo uniforme indefinidamente. Então, imagina que tem uma pessoa, né, empurrando uma caixa, né, tá, ou exercendo uma certa força sobre essa caixa. Se a gente examina com cuidado a região de contato entre a caixa e a superfície, né, digamos que eu olho isso de maneira muito ampliada, por mais que essas superfícies sejam, ao nosso ponto de vista macroscópico, muito planas e lisas e polidas, quando a gente vai olhar em detalhe, cada uma das superfícies possui uma série de reentrâncias, né? Então aqui é o chão, né, a superfície do solo, aqui é o caixote, né, ou a caixa, né? Então, aqui é a região que eu estou examinando, né? Então o que acontece é que essas pequenas reentrâncias do caixote e do chão acabam se tocando, né? Ou acabam colidindo, ou uma acaba se trancando na outra. E na prática, sempre que essa pessoa tentar exercer essa força nesse sentido, vai surgir uma força no sentido contrário, que resiste sempre ao movimento da caixa, né, do objeto. A gente costuma desenhar essa força aqui e chamar ela de força de atrito, tá? Então, a parte do caixote que realmente toca o chão é muito pequena, né? A área de contato, digamos assim, realmente de contato, é aproximadamente umas 10.000 vezes, né? Então, umas 10.000 vezes a área da caixa. Ou seja, são pouquíssimos os pontos que realmente estão se tocando, dadas as irregularidades de uma superfície e da outra, né? Então, se a área de contato, se a área da caixa é 1 metro quadrado, vai ter basicamente 1 milímetro quadrado, ou 1 centímetro quadrado se tocando, né? E realmente os pequenos pontos que estão se tocando entre uma superfície e outra. Se a gente pudesse ver do ponto de vista macroscópico, atômico, tá? Na verdade não existe contato entre uma superfície e outra. O que acontece é que as forças de repulsão entre os átomos que estão no chão, tá, acabam interagindo com as forças de repulsão dos átomos que estão no caixote, e a gente não consegue aproximar
mais do que um certo nível o chão do caixote, e quando a gente tenta forçar um em direção ao outro, acaba distorcendo ou quebrando, rompendo pequenas estruturas no chão e no caixote, né? Então, de fato, os dois interagem muito, por mais que essas superfícies sejam consideradas lisas, né? Do ponto de vista macroscópico, de novo. Bom, tem uma coisa interessante, né? Quando a gente vai exercer a força para começar a mexer esse caixote, essa força tem um caráter um pouco diferente das outras. Nota, se eu não estiver exercendo força no caixote, existe força de atrito? Se eu disser que existe, então tu vai me dizer, mas olha só, então tem uma força resultante para cá, por que esse objeto não está acelerando para cá? Então, na verdade, essa é uma força de reação a essa. Se não existe F, não existe força de atrito. Na medida que eu começo a aplicar F, lentamente eu vou forçar o contato dessas regiões e a força de atrito começa a crescer. Além disso, tem um outro aspecto importante da força de atrito. Quando eu começo a mover o caixote, se eu tento mover o caixote, certo? As forças que existem, tá? Ou o tempo que o caixote permaneceu interagindo com o chão naquele mesmo local, fez com que certas dessas estruturas se ligassem ou se fundissem. Então, quando eu tento mover o caixote pela primeira vez, colocar ele em movimento, eu começo a exercer uma certa força que vai crescendo até que ele começa a se mover. E depois que ele começa a se mover, a força que eu preciso fazer para continuar movendo ele é um pouco menor que a força inicial que eu precisei fazer para ele começar a se mover. Por que existe isso? Por que acontece isso? Porque para mim começar o movimento do caixote, eu preciso romper essa configuração inicial em que os dois estão mais ligados, tá? Essa força inicial que eu preciso fazer é chamada força de atrito estático, porque é quando os dois estão em repouso. E a força que eu preciso fazer para manter ele em movimento depois é chamada força de atrito cinético ou dinâmico. Então, o estático e o cinético ou dinâmico. Tá? Em geral, tá? A força de atrito cinético é menor que o atrito estático. Tá? Bom, então voltando aqui ao desenho, vamos colocar ele de novo, né? O que acontece? Digamos que eu estou tentando mover o caixote, tá? Ou que eu estou tentando fazer esse caixote se mover com velocidade constante. Por que eu preciso fazer uma força para que o caixote se mova com velocidade constante? Porque eu estou precisando fazer uma força justamente para compensar essa força de atrito, tá? De maneira que aqui eu não desenho os vetores do mesmo tamanho, né? Vou desenhar assim. Mas então essa força que eu faço para que um objeto, para que o objeto se mova com velocidade constante, na verdade o que eu estou fazendo, eu estou simplesmente aplicando uma força para cancelar a força de atrito, nesse caso cinético, que existe aqui, né? Eu estou me referindo aos dois como força de atrito, tá? Agora, o que acontece se eu estou fazendo essa força, o meu objeto está se movendo com velocidade constante, ou seja, a resultante das forças nele é zero, e alguém coloca mais um peso aqui. Tá? O que vai acontecer? Eu vou precisar aumentar essa minha força. Certo? Então, a gente imagina, ou a gente pode pensar que essa força de atrito aqui depende de alguma forma do peso do objeto. Tá? Mas se a gente descreve
se a gente fala em termos do peso do objeto, não faz sentido em muitas situações. Por exemplo, se o caixote estivesse assim, ó, encostado a uma parede, tá? O peso continua aqui, apontando para baixo. E agora teria força de atrito? Não. Então, na verdade, não é o peso, mas a resposta que a superfície tem ao peso, que a gente chama de normal. Tá? Então, a força de atrito é proporcional ou depende da força normal, que nesse caso é igual ao peso, mas nesse caso não. Tá? E a relação, então, se a gente poderia verificar em laboratório, né? Na medida que eu vou colocando um peso, aumentou um tanto a força de atrito, coloquei 2 pesos agora, aumentou mais ainda, coloquei 3 pesos, a gente vê que as duas vão aumentando proporcionalmente. Então, eu poderia dizer que a minha força de atrito é uma constante vezes a normal. E essa constante que a gente chama de coeficiente de atrito. Que vai depender do quê? Da superfície, de quão polidas elas estão, do que elas são feitas, uma série de outros fatores. Tá? Então, como a gente tem duas situações de atrito, o atrito estático e o atrito cinético, eu também tenho o coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito cinético. Tá? Em geral, o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático, da mesma forma que as forças. Certo? Bom, então, vamos pensar, para a gente entender um pouco mais do que a gente está falando, vamos pensar numa situação concreta do que a gente estava realmente falando, né? Tem um bloco sobre uma superfície, tá? Esse bloco tem 1 kg de massa, tá? E eu sei que tem um coeficiente de atrito cinético 0,2, tá? Nota que esse coeficiente de atrito, se eu passo a normal, que é uma força, para cá, eu vou ter força dividido por força. Então, esse coeficiente de atrito não tem unidade, tá? E eu estou aplicando uma força, F maiúsculo, de 10 newtons. Tá? Bom, aonde que está a minha normal? A minha normal está aqui, que é uma reação ao peso, né? Então, como ele não está acelerando nessa direção, eu poderia dizer na horizontal, né? Vou fazer sempre isso no início, depois vocês vão entender já como óbvio, eu não faço mais. Mas na horizontal eu tenho que ter, né? Força Y é massa vezes aceleração Y. Como não tem aceleração aqui, qual é a força em Y? N menos mg. Qual é a aceleração em Y? 0. Então, N menos mg é igual a 0, N é igual a mg. Tá? É mais ou menos óbvio, mas é só para entender da onde que sai a ideia de que se o objeto não está se acelerando em Y, a normal é exatamente o peso. Tá? Então, a minha força de atrito, nesse caso, atrito cinético, né? Tá? É o coeficiente vezes a normal, o coeficiente vezes mg, que acaba sendo 0,2, m é 1, g é 10, então, dois newtons. Tá? Então, a gente agora pode olhar lá para o bloco dessa forma. Aqui tem 10 newtons, aqui tem 2 newtons. Tá? Qual é a força resultante sobre o bloco? Lembra que a normal fica desenhada aqui, né? A força resultante sobre o bloco é F menos FA.
ou seja, 10 menos 2, que é igual a 8 newtons. Tá? Então, a aceleração do bloco, que vai ser força por massa, é igual a 8 newtons por 1 quilograma, 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que a gente estava falando, né, do exemplo anterior, né? Aqui das reentrâncias que existem, né, em nível microscópico, tanto no caixote quanto no chão, né? Então, o que eu poderia fazer? Isso existe em todas as superfícies, né? Pode existir em menor ou em maior nível, mas sempre existe em todas as superfícies. O que eu poderia fazer para diminuir o contato entre essas reentrâncias? Eu poderia preencher esses espaços aqui com algum fluido. Tá? Esse fluido, se ele forma uma camada, ele vai evitar que essas reentrâncias entrem em contato. Então ele vai diminuir, ele vai fazer o coeficiente de atrito cair. Como é o nome de um fluido que tem essa função? Lubrificante. Tá? Que pode ser um lubrificante simples, como água, né? Ou pode ser algum lubrificante mais complexo, como óleo, ou graxa, ou grafite, ou qualquer outro lubrificante. O que é importante é que ele vai preencher os espaços aqui do meio das duas superfícies de contato e evitar, então, que essa interação seja muito intensa e dificulte o movimento do bloco, né? De fato, é o que acontece quando a gente está caminhando, né? Dá um exemplo que vocês conhecem. A gente está caminhando numa calçada e tem uma poça d'água, né? Então eu venho caminhando, quando eu piso na água eu escorrego. Por que eu escorrego? Porque aqui tinha um certo coeficiente de atrito entre a sola do meu calçado e o chão, e aqui tem outro coeficiente de atrito por causa da água, que é muito menor que esse, né? Na maioria das máquinas que se imagina que vai haver atrito entre as peças, a gente coloca óleo, né? Que é um lubrificante, que é um fluido, que é um pouco mais viscoso, então ele adere mais a essas reentrâncias. E se ainda assim não é suficiente, a gente coloca graxa, né? Que é um lubrificante sólido, que dentro tem o óleo, ou uma forma de ácido graxo, como óleo, mas que por ser sólido fica no lugar, daí já não é mais estritamente um fluido, mas fica preso no lugar e não escorre, mantendo assim a lubrificação. Então tem uma série de métodos e materiais que são usados para lubrificação, né? Eu estou só discutindo com vocês a ideia, dando uma visão geral de qual é a função do lubrificante, né? E então o que a gente quer com o lubrificante é diminuir o atrito, tá? O coeficiente de atrito. Bom, vamos fazer mais alguns exemplos, tá? Porque é interessante a gente, na prática, justamente é que vai ficar mais claro como que o atrito se revela, né? Tá? Vamos pensar num objeto agora. Eu vou continuar pensando no mesmo caixote, tá? Só por simplicidade, quer dizer, um objeto regular em cima de uma superfície plana, né? Só que agora eu tenho uma força de 50 newtons que tem um ângulo de 30 graus, tá? Antes da gente resolver, vamos pensar o que acontece, tá? Vamos pensar aqui no canto o que acontece. Vou colocar um quadro de observação ou nota, ou o que vocês quiserem. Imagina que eu estou tentando empurrar um caixote, tá?
Eu tenho 3 situações em que eu empurro o caixote, ou que uma pessoa está empurrando um caixote. Na primeira situação, eu estou empurrando o caixote, exercendo a minha força diretamente para frente, tá? Na segunda situação, eu estou, ao mesmo tempo que eu empurro ele para frente, eu levanto um pouco ele, tá? E na terceira situação, além de eu empurrar ele para frente, eu estou comprimindo ele um pouco em direção à superfície. Em quais das situações exigiria menos força, seria mais fácil colocar ele em movimento? Nessa situação, tá? Às vezes quando a gente vai mover, a gente já faz isso intuitivamente, né, sem pensar muito, mas às vezes quando a gente vai mover alguma coisa muito pesada, a gente levanta um pouco antes de empurrar, tá? Por que a gente está fazendo isso? Olha, vamos discutir ainda aqui, depois a gente volta para lá, né? Nota, o objeto originalmente, tá? Tinha esse peso e essa normal, tá? Mas se eu exerço um pouco de força nessa direção, se eu faço uma força assim, uma das componentes da força está diminuindo a ação do objeto sobre a superfície. Então, essas duas somadas, todas que estão para cá, tem que ser iguais às que estão para cá, porque o objeto não acelera nesse sentido. Mas se eu estou colocando mais uma força aqui em azul forte, a normal, que é azul fraco, pode diminuir. Então, na prática, o que eu estou fazendo, eu estou diminuindo, eu estou levantando o bloco, quer dizer, eu estou diminuindo a ação do bloco na superfície e, consequentemente, da superfície no bloco. Eu estou fazendo a normal diminuir e, consequentemente, o atrito vai diminuir. A normal diminui, o atrito diminui, tá? Então, vocês vão ver na prática agora como a gente faz isso, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte, eu vou ter uma força de atrito aqui, tá? E a minha força externa, eu vou decompor ela em 2 componentes. Fx, Fy. Tá? Além disso, eu tenho mais cores. Eu tenho a força peso e a normal, que estão sempre aí, tá? Então, vamos fazer o mesmo que antes, na horizontal. Eu tenho que a força resultante em y tem que ser massa vezes a aceleração em y. Qual é a aceleração em y? Zero, ele não acelera assim, ele está andando na superfície. Qual é a força em y? N mais Fy. Agora, desculpa, eu vou chamar essa de força resultante em y, tá? Só para não confundir com essa aí, Fy. Quer dizer, é o somatório de todas, tá? Normal mais Fy menos mg é igual a zero. Agora, nota o que aconteceu que eu estava explicando aqui nesse desenho. Quanto que é a minha normal? Passa o mg para lá, passa o Fy diminuindo. Se não existisse essa Fy, se eu não tivesse essa componente da F agindo aqui, a minha força na minha normal seria igual ao peso. Na medida que eu levanto um pouco o bloco, né, eu tento, quer dizer, eu não estou levantando ele no sentido que ele não está saindo da superfície, mas eu estou fazendo um pouco de força no sentido de aliviar a força que o bloco está fazendo na superfície. E logo, a reação da superfície no bloco vai diminuir. Então, como eu tenho uma componente da minha força que está agindo nesse sentido, essa componente é subtraída da normal. Tá? Vou dar um exemplo engraçado, mas concreto para vocês entenderem. Imagina que tu tá deitado, tá? E tem um caixote em cima de ti,
tá? E tem o peso do caixote, e o que tu tá sentindo na barriga é normal, tá? Agora, uma pessoa caridosa vai ali e levanta um pouco, exerce um pouco de força no caixote. Ele não consegue levantar o caixote, mas consegue exercer um pouco de força. O que que tu vai sentir? Um certo alívio. Ou seja, a normal diminuiu. A nova normal. É isso que está acontecendo no chão. Só que, ao invés de estar sendo exercida uma força diretamente para cima, ela está sendo exercida na diagonal com certo ângulo, mas a gente pode pensar que uma parte dela vai servir para acelerar o bloco, que é Fx, uma parte dela vai servir para aliviar a normal, que é Fy. Bom, agora resta a gente saber quem é F. Bom, vou escrever só antes na vertical. O que que vai ter na vertical? Força resultante em X é massa vezes aceleração em X. Qual é a força resultante em X? Fx menos Fa. É igual massa vezes aceleração em X. Tá? Então, bom, a gente tem que resolver, né? Basicamente, a gente tem essas duas coisas, né? Vou colocar de novo. Menos Fy, Fx menos Fa é igual a M a X, tá? E quem é Fa por definição? Mi vezes N. Tá? Então, eu poderia escrever essa equação já assim, ó. Fx menos Mi vezes N é igual a MAX. Agora eu posso pegar essa e colocar aqui. Quem que é N? Mg menos Fy. Então, vamos lá. Fx menos Mi Mg menos Fy é igual a MAX. Tá? Não precisa fazer tudo isso, se quiserem, assim, eu estou fazendo em todo o detalhe para vocês entenderem como as coisas vão se encaixando. Olha, qual é a única coisa dessa equação que eu não conheço? O A, que é o que eu quero saber. Todo o resto eu conheço. Conheço Fx, é só eu decompor. Conheço Fy, conheço M, conheço G, conheço Mi. Eu esqueci de dizer quem é o Mi, é 1/3. Tá? Então, eu tenho tudo para calcular o meu A, tá? Quem é a minha Fx? Então, aqui está a equação que eu preciso resolver. Quem é a minha Fx? Então, o meu ângulo está marcado aqui, aqui está a minha hipotenusa, né? Então, isso é o meu cateto adjacente. Se eu quero projetar a hipotenusa no cateto adjacente, eu vou usar o cosseno, que é igual a 50 cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, 25 raiz de 3 newtons. Quem é minha Fy? Minha Fy é essa, né? Igual a essa. Se eu quero projetar a minha hipotenusa no cateto oposto, eu vou usar o seno. Então, F, seno de 30, que é igual a 50, seno de 30, 1/2, 25. Tá? Então, a gente pode já calcular quanto que vai ser 25 raiz de 3, se a gente quiser, né? Raiz de 3, 1,73, 1,73 vezes 25, 15, é, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2, 5, 12, 1, tá certo? Tá? 43,25 aproximadamente, tá? Então agora a gente pode vir nessa equação, desculpa,
vocês não estão vendo. A gente pode voltar nessa equação, vou copiar ela. Tem um m multiplicando, né? Então eu passo dividindo. Mas antes disso, mas essa equação está muito complicada, mas o que ela está dizendo? O que eu tenho aqui? Força resultante, ou melhor, Fx menos força de atrito. Por que a minha força de atrito é isso? Porque isso aqui é a minha normal. Tá? Então, mi vezes a normal, força de atrito. O que é isso? Força resultante. Então, essa equação simplesmente é lei de Newton. Tudo que está aqui desse lado é só porque eu fui colocando uma dentro da outra. Tudo que eu tenho aqui desse lado é força resultante, que é Fx menos Fa. Fx menos Fa. E o que é Fa? Mi vezes a normal. E quanto que é a normal? Mg menos Fy. Tá? Então, vocês também poderiam ter feito por partes, mas nota, por que a gente tem que desenvolver as coisas dessa forma? Por que a gente tem que usar todas essas equações e aprender a fazer de forma algébrica? Porque os problemas que vocês vão enfrentar na vida profissional, ou mesmo na vida acadêmica, na medida que o curso vai avançando, não vão ser problemas tão simples, de um caixote em cima de uma superfície. São problemas que têm muitas forças. Vocês não conseguem fazer todas as contas e depois juntar os dados. O que vocês têm que fazer? Resolver ou tentar escrever uma equação que vocês possam resolver e obter o resultado. É o que a gente fez aqui. Tá? O que eu poderia fazer? Então, por que essa equação é importante? Porque a gente pode analisar de outra forma, né? A gente pode obter respostas sem fazer contas, que é isso que se trata a física, a engenharia e assim por diante, né? Como que eu poderia aumentar a aceleração? Tá? Olha, como que eu posso aumentar a aceleração? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia... Tem uma coisa que está sendo subtraída disso. Tá? Digamos que o meu motor produz 50 newtons, que de certa forma está aqui dentro. Mas o atrito está sendo subtraído disso. Então, como que eu aumento minha aceleração? Eu poderia diminuir o que está sendo subtraído. Eu poderia diminuir o mi. Como que eu diminuo o mi? Eu poderia lubrificar a superfície. Mas eu não posso fazer isso. Então, eu poderia aumentar o Fy. O que é aumentar o Fy? Botar essa força direcionada mais para cima. Então, a vantagem da gente poder escrever uma equação é que a gente pode pensar sobre o problema sem fazer conta nenhuma. E isso é que é a parte mais importante. Não são as contas. Tá? Mas então, indo adiante, então o que eu tenho agora, então eu passo esse m dividindo, e vou escrever a equação assim. Fx menos mi mg menos Fy, tudo dividido por m, tá? Vai dar a equação. Outra coisa que eu não informei aqui também é que a massa do objeto é 2 kg, tá? Então, vamos lá. Fx, eu vou deixar indicado por enquanto, menos 1/3 m2g10 Fy 25, tá? Sob 2 kg, tá? Então, minha aceleração é agora sim 43,25 menos, isso dá 20, tá? Menos 25 dá menos 5 vezes 1/3 menos 5/3 sobre 2, tá? Quanto que é 5/3? 1, é igual a 10 sextos, que é... Tá? Mais aproximadamente, né? Então,
aproximando, né? Dividido por 2, 41,5 aproximando, né? Dividido por 2, tá? Se tiver tudo certo, as contas que eu fiz, né? Tá? Metros por segundo ao quadrado. Então agora a gente viu o efeito de uma força que não está orientada com nenhuma das direções, ou com a direção principal do movimento, ou com a direção perpendicular, mas que então a ação dessa força, a ação dessa força se dá de duas maneiras. Parte dessa força age no sentido de acelerar o bloco nessa direção, parte dessa força age no sentido de aliviar a pressão, a força que o bloco está fazendo na superfície e, consequentemente, que a superfície está fazendo no bloco. Com isso, a normal é diminuída, o atrito é diminuído. Tá? Então, é importante que vocês entendam o que está acontecendo e saibam expressar esse entendimento que vocês estão desenvolvendo na forma de equações. Tá? A gente está fazendo as contas para que vocês também não fiquem só nos símbolos. Mas o mais importante é que a gente consiga desenvolver esses raciocínios. Porque a maioria das contas, tá? As máquinas fazem muito melhor que a gente, né? Mas isso não. Tá? Montar o problema, pensar sobre o problema, é uma coisa que a gente faz melhor que qualquer máquina, ainda. Então é isso que a gente precisa fazer. Vamos modificar um pouquinho esse problema para ver o que acontece, qual é o efeito disso que a gente acabou de falar, né? Quer dizer, a gente tem a superfície, tem o bloco, tá? Só que agora a minha força é inclinada para cá. Tá? Pode ser o mesmo 30, mas não interessa, não vai fazer diferença na minha discussão, tá? Bom, agora eu tenho duas componentes. A componente x e a minha componente y. Tá? Além disso, eu tenho a normal e eu tenho o peso. Agora, na horizontal, o que acontece? De novo, força resultante em y é massa vezes aceleração em y, que é zero, porque não estou permitindo que ele saia da superfície. Qual é a força resultante em y? N menos Fy menos mg, é zero. Então, a minha normal, mg mais Fy. O que está acontecendo agora, pelo fato da minha força estar sendo dirigida para baixo, ou uma parte dela sendo dirigida para baixo, o que acontece é que a componente y dela está aumentando, tá? A força que o bloco faz na superfície. E, consequentemente, a reação da superfície a isso que é a normal. Então, antes eu tinha a normal era só o peso, agora eu estou somando mais Fy. Tá? Assim como aqui eu diminuí Fy, porque a Fy estava aliviando a normal, aqui eu estou somando Fy, porque a Fy está se somando ao peso. Então é como se tivesse mais um peso adicional que corresponde a Fy. Eu poderia calcular tudo de novo, mas eu posso dizer para vocês, e vocês podem fazer as contas, qual vai ser a resposta.
Por quê? Porque o que mudou foi o sinal da FY, o resto continua igual. Então a mesma solução que eu tinha aqui, eu simplesmente posso adaptar, sabendo que agora o que mudou foi esse sinal. Nota, só mudou isso. Outra vantagem da gente trabalhar analiticamente, quer dizer, trabalhar com as equações. Se eu tivesse feito todos os cálculos numéricos de quanto era a força de atrito, Fy, Fx, e trabalhasse diretamente com todos esses números, eu não obteria esse resultado geral. E eu não poderia adaptar facilmente para o meu caso agora. Eu teria que fazer tudo de novo. E se alguém mudasse aqui agora, e se alguém botasse agora outra força aqui, eu teria que mudar tudo de novo. Então, uma das vantagens da gente trabalhar assim analiticamente é que a gente consegue também obter certos resultados ou certas coisas que vão valer para situações parecidas. E então a gente facilmente consegue adaptar. Olha, agora eu não precisaria quase nem ter escrito isso, poderia diretamente chegar aqui. Tá? Então, a gente vai trabalhar mais ou menos dessa forma, tá? Tem mais uma situação interessante que a gente precisa discutir, que é o plano inclinado, tá? E a maioria das outras situações derivam mais ou menos dessas que a gente está discutindo, tá? O plano inclinado é muito interessante também, porque ele acontece em muitas situações, né? De novo, eu tenho um plano inclinado, tá? Eu tenho um objeto, vou continuar com a minha caixa sobre esse plano, tá? E eu quero saber qual seria a aceleração desse bloco, tá? Olha, ele tem uma certa massa, aqui tem um certo ângulo, e agora a novidade é que agora tem um certo coeficiente de atrito entre um e outro, né? Vou tentar resolver novamente. Eu vou fazer os desenhos. Deixa eu tentar ainda outra cor para ficar mais claro ou mais confuso. Eu tenho a minha força-peso aqui, tá? E daí eu vou decompor em duas direções, a direção paralela ao plano e perpendicular ao plano, tá? E agora, essa componente aqui, como a gente falou antes, né? Esse ângulo é o mesmo que esse, tá? Ou se quiserem, esse ângulo, essa linha é paralela a essa linha é paralela a essa. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse. Consequentemente, esse aqui é θ também. Tá? Para qualquer posição, esses dois ângulos são sempre iguais. Esses dois são sempre iguais. Bom, quanto que é essa componente? Quanto que é essa componente? De novo, aqui cateto adjacente, então essa componente vai ser mg cosseno do ângulo. Essa componente aqui, mg seno do ângulo. Numa situação sem atrito, eu teria força, olhando aqui, né? Agora, aqui é o meu x, aqui é o meu y, se quiserem, né? Então, olhando aqui, a minha força resultante em x vai ser a minha massa vezes a aceleração em x. Qual é a força resultante em x sem atrito? Estou considerando aqui. Qual é a minha força resultante em x? Mg seno de θ, que é igual a mAx. Então, a minha aceleração é g seno de θ. Tá? O que acontece, qual é a vantagem do plano inclinado mecanicamente? Que se eu precisasse subir esse caixote daqui até aqui, que força eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma força que superasse o peso do caixote. Ou seja, a força que eu teria que fazer seria mg. Então,
eu teria que ser capaz de fazer uma força igual a mg para trazer o caixote até aqui. Se eu tivesse sem atrito, imagina ainda sem atrito, se eu estou empurrando o caixote ao longo de um plano inclinado, que força eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma força que ultrapasse essa força aqui, ou seja, a força que eu tenho que fazer é mg seno de θ. Como seno de θ é sempre menor que 1, a força que eu tenho que fazer aqui na rampa, digamos assim, é sempre menor que aqui diretamente. Então essa é uma das vantagens do plano inclinado. Nota que o plano inclinado aparece em muitas situações, tá? Por exemplo, num parafuso, tá? Cada vez que eu tô colocando um parafuso, as forças que estão agindo no parafuso, elas funcionam como se fosse num plano inclinado. Então esse ângulo aqui está fazendo só parte da força ser orientada nessa direção, o que facilita, o que me dá uma vantagem mecânica, como a gente diz, tá? Bom, agora com atrito, tá? Com atrito. Bom, com atrito eu tenho mais um termo aqui, tá? E a minha força resultante em X continua como antes, né? Força resultante em X tem que ser massa vezes aceleração em X, isso não muda nunca. Mas a minha força resultante em X agora é mg seno de θ menos força de atrito, que é igual a m vezes AX. E quanto é FA? Bom, FA é μ vezes N. Mas quanto é N? Então eu vou desenhar aqui meu N. Então eu vou precisar pensar nesse meu Y aqui. Em Y eu tenho força resultante em Y é igual a massa vezes aceleração em Y. Quanto que é a aceleração em Y? É zero. O objeto não vai sair da superfície, ele está se movendo só aqui. Qual é a minha força resultante em Y? N menos mg cosseno θ é igual a zero. Então, quanto é a minha normal agora? mg cosseno θ. Quanto que é a minha força de atrito? μ vezes normal, que é μ mg cosseno θ. Quanto que é a minha aceleração? Então, vai passar o m dividindo, né? Então, g seno θ menos μ g cosseno θ. Tá? O m passou para cá. Vou fazer passo a passo aqui para vocês acompanharem. Menos. E aqui tem o m. Então, como tem m em todos os termos, eu posso cortar. Ou esse m passa dividindo todo mundo, corta. Então, dá exatamente isso. Ou ainda, se eu quiser, g seno θ menos μ cosseno θ. Tá? Ah, e se o meu atrito for para zero? Bom, surge esse termo. Soma esse termo, volta até o que eu tinha antes. Tá? E se o atrito crescer muito? Bom, talvez ele não desça. Quando que isso acontece? Ah, vocês podem calcular. Tá? Quando que a força de atrito é igual a isso?